Olá, pessoal, bem-vindos ao Mãe é Dessa, esse espaço reservado para a gente falar sobre amamentação, maternidade, tudo de uma forma gostosa, prática. O tema de hoje é muito interessante e muitas mães passam por isso. Então, hoje vamos falar como tirar o hábito do bebê de dormir no peito. Então, imaginem aquela cena, né? Você tá lá, de meio da madrugada, colocou seu bebezinho para dormir, ele já mamou, tá tudo bem, você acabou de colocá-lo no berço. E uma meia hora, 40 minutos, uma hora depois, você nem acabou de relaxar, deitar para dormir e o bebê acorda novamente. Você vai lá ver o que é, oferece o seio novamente para ele. E qual não é a sua surpresa? Que o bebê não está exatamente com fome, ele não quer mamar, ele só dá uma pequena sugada no seio, só para pegar no sono novamente e volta a dormir. Então, é esse o problema de alguns bebês, que são os bebês que utilizam do seio da mãe como um gatilho para conseguir pegar novamente no sono, né? Então, e isso acaba deixando essa mãe realmente num estado de cansaço, né? Porque muitas vezes ele utiliza o seio da mãe para dormir, tanto nas sonecas diurnas, quanto também no sono noturno. E é principalmente o sono noturno que consegue ainda mais deixar essa mãe exausta, né? Então, você pode estar perguntando, mas o que pode ser feito, né, para mudar isso? Então, esse é o tema de hoje. Então, nós vamos falar dicas que vão mudar esse hábito dos bebês de utilizarem, né, do seio materno como essa bengala, esse gatilho para o sono, sabe? Então, bom, primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando sobre desmame noturno, nem estou falando para desaconselhar as mães a amamentarem os seus bebês em livre demanda. Não é essa a questão. Acho que é importante a gente colocar aqui é que a gente está falando dessa mamada que não é uma sucção eficiente, sabe? É uma mamada que o bebezinho tá ali só de aconchego, tá só de, sabe, só de um gatilho para o sono, não necessariamente é uma mamada para nutrir, porque somos totalmente a favor, né, da livre demanda, do bebê poder mamar o tanto que ele quiser. A gente não está falando de não deixar que essa mãe, né, amamente seu bebê. Não é esse o contexto aqui. O contexto, então, é só sobre essa mamada que não tem um caráter alimentar. É uma mamada muito mais para acordei do meu soninho, ou então engatar um sono no outro, e utilizar essa mãe, esse peito, como uma forma de induzir o seu sono, né? Muito bem. Então, assim, normalmente as mães que relatam isso, né, que muitas mães falam, o bebê está chupetando o peito. Eu não gosto muito desse termo, mas fica fácil para muita gente entender exatamente o contexto que é esse bebê que só dorme no peito, né? Então, que só consegue voltar, né, a dormir também no peito. Então, assim, é aquele bebê que muitas vezes acorda de hora em hora durante a noite, por exemplo, porque cada ciclo de sono curto, por exemplo, na hora que ele fica com um soninho mais leve, ele desperta e ele não consegue voltar a dormir, porque ele só consegue voltar a dormir quando tem esse seio da mãe. E aí é a complicação, né? Então ele acorda muitas vezes por noite, de dia também, mas é mais crítico a vida dessa mulher quando ele acorda durante a noite, né? E é sempre o mesmo padrão. Ele acorda durante a noite, dá umas. A mãe coloca no seio, né? Claro. E aí ele dá umas pequenas sugadas, que não são sugadas que você sente que o bebê está mamando, que está tomando leite, né? Deglutindo alguma coisa. Não, é só uma mamada suave, só para ter alguma coisa na boca. E mais ou menos rapidinho ele já adormece novamente. Então, é esse o nosso problema de hoje que a gente vai conversar. Né? E pouco depois, então, esse bebê volta a dormir.
Então, é muito importante a gente diferenciar, né, daquele bebê que mama, dorme e depois, por exemplo, estava no seio da mãe, mamou, dormiu no seio, mas, por exemplo, essa mãe pegou esse bebezinho que dormiu no seio, colocou no berço e ele ficou, ao longo da noite, ele só acorda para mamar aquela mamada em que ele realmente ingere leite, que ele está se nutrindo, né? Uma mamada noturna normal. Não é esse o nosso caso, entendeu? Porque se isso está acontecendo na casa da pessoa, a não ser que ela queira, né, fazer o desmame noturno e seja um bebezinho que está crescendo bem, vai fazer o acompanhamento com o pediatra para ver se é o caso, se essa mãe pode fazer o desmame noturno. Mas hoje a gente não vai falar sobre desmame noturno. Então, a gente está falando desse bebê que não está fazendo essa mamada eficiente. Ele não está ingerindo leite. Ele está simplesmente utilizando esse seio como um gatilho para induzir seu sono, né? Então, inclusive, dormir no peito é uma coisa tão normal assim, porque o leite materno, ele tem substâncias, né, que ajudam, que corroboram com o sono do bebê. Inclusive, a gente tem aqui no canal Mãe à Beça um vídeo que a gente fala dessa relação do aleitamento materno com o sono do bebê, entendeu? Então, assim, se você não assistiu e tem curiosidade sobre esse assunto, pode entrar aí no canal, pode procurar o vídeo, que ele é ótimo. Então, imagina a cena da mãe, né? A mãe tá lá, o bebê dela acorda várias vezes por noite, não mama, só fica sugando e volta a dormir, né? E na hora que essa mãe percebe, ela já tá, tipo, exausta, depois de algum tempo, né? Porque quando o bebê é recém-nascido, é até um pouco comum, porque a mamada dele nem sempre é tão eficiente, ele realmente mama em intervalos bem curtinhos. Mas depois de um tempo, essa mãe vai ficando exausta, porque muitas mamadas ali não estão sendo mamadas nutritivas, né? Não estão sendo essas mamadas que tem que acontecer. E esse bebê fica fazendo essa sucção não eficiente. Então, é muito necessário para a vida dessas mães que elas consigam mudar o hábito desse bebê, entendeu? Até para que elas consigam ter uma qualidade de vida, né? Então, isso a gente precisa ajudar de alguma forma. Essa mãe tem que compreender os padrões, né? De quando é que é uma mamada nutritiva e quando é que não é uma mamada nutritiva, para a gente poder fazer a intervenção e ajudar essa mãe, né? Mas aí você pode estar perguntando, tá, o bebê adormece apenas com a boca no seio da mãe. Por que que isso acontece? Muito bem. Bom, isso é uma associação, né? O bebê vai associando padrões de comportamento. Muitas vezes, desde o nascimento, quando ele era recém-nascido e ele começou a mamar, ele acabava pegando no sono quase sempre depois da mamada. Então, o seio era um gatilho que ele foi, como é que eu vou falar? Que na vivência dele foi o gatilho que mais funcionava para induzir o sono. Primeiro, porque quando ele era bebezinho recém-nascido, ele mamava muitas vezes, dormia bastante depois disso, e ele tinha umas mamadas menos eficientes. Então, ele mamava, se cansava, dormia, e era sempre esse padrão. Muitos bebês se acostumam a dormir dessa forma, né? Então, assim, acabava de mamar, e já dormia. Então, essa associação, né, ligando a amamentação com sono, ela é bastante comum mesmo. E acaba que, assim, depois de um tempo, isso vai prejudicando, né? Porque o bebê não vai aprendendo a dormir sozinho, porque é muito necessário que os bebês acostumem a dormir sozinhos. De que forma que eles vão acostumar a dormir sozinhos? Eles vão logo depois de amamentar, por exemplo, ou depois do banho, né? Dependendo do horário, você deve colocar o bebê ainda sonolento nesse berço e ali fazer várias técnicas que a gente vai conversar aqui para esse bebê dormir, entendeu? Esse é o melhor cenário. Sempre colocá-lo sonolento no berço e não deixá-lo dormir e, né, no seio.
Por quê? Porque se ele dormir sempre com aquele hábito de ficar sugando, ele vai associar essa ideia de que sugar e dormir, eu preciso sugar para então dormir. Entendeu? E muitas vezes não é isso que você gostaria de que fosse um hábito, né, na vida desse bebê. Com o passar dos meses, a mãe vai ficando verdadeiramente exausta, né? E ela vai acordando muitas vezes, dependendo do ciclo de sono desse bebê, essa mãe acorda quase que de hora em hora, o que é péssimo, né? Ela realmente vai ficar bem desgastada. Tá, mas assim, e o que os pais poderiam fazer para mudar esse hábito do bebê de dormir apenas no seio da mãe? Então, assim, se você aí, do outro lado da tela, se você está passando por isso, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que dá para mudar. A gente vai conversar, né, sobre isso e a gente vai ver que tem jeito, né? Tudo com perseverança vai dar certo. E como seria um método para remover esse hábito do bebê de dormir, né, coladinho no seio da mãe. Bom, a melhor forma é realmente a remoção gentil. Como que seria essa remoção gentil? Primeiro, você alimenta sempre o seu bebê. Então, mais uma vez, reforçando a ideia, a gente não está falando de desmame noturno, a gente não está falando de não deixar o bebê mamar em livre demanda. Então, primeiro você amamenta bem o seu bebê, tenha certeza de que ele está saciado, que está tudo bem, ele se alimentou normalmente. Então, na hora que ele entra naquela fase da mamada, em que ele está sugando, está fazendo uma sucção não efetiva, sabe? Ele está ali só brincando com o peito, ele não está verdadeiramente se nutrindo. Neste momento é a hora que a gente vai intervir. Então, assim, você viu que ele não está deglutindo, ele não está sugando nada, ele está só ali brincando, você vai colocar o dedo mindinho, assim, na boquinha dele, como se fosse para desfazer o vácuo, sabe? De alguma forma para soltar ali. E aí você vai tirar lentamente, né? De uma forma bem gentil, você vai tirar o seio da boca desse bebê. Muito bem. Quais são as reações que normalmente a gente vê quando a gente faz isso com o bebezinho? Tem bebezinho que estranha, né? Porque tava ali, tava curtindo, de repente, cadê o seio? Tava aqui na minha boca, mas não tá mais. Alguns bebês podem sim chorar, né? Acontece de chorar. E alguns bebês que estavam ali já, tipo, naquele soninho, já engatando, podem acordar. Tá, e aí? Como é que a gente vai fazer nesses casos? Muito bem, a melhor forma é você mantém o bebezinho no colo, mas não no seio, sabe? Não coladinho na mama, sabe? Tenta aconchegá-lo, né? Você vai deixar o bebezinho bem, né? Não vai ficar chorando, mas você não vai dar a mama, até porque ele acabou de se alimentar e provavelmente, né, ele não tá ali com fome, ele queria só esse aconcheguinho mesmo, né? Então, assim, e como que a gente pode fazer, então, para ele se acalmar? Então, a gente vai tentar colocar esse bebezinho, quando ele já tiver mais calmo, você já colocou ele no colo, ele já acalmou, tá tudo bem. Você vai aproveitar que ele já mamou, que ele tá um pouco sonolento, e vai tentar colocá-lo ainda acordado no berço. A melhor dica é a gente criar o hábito do bebê chegar acordado, pode estar até sonolento, mas ainda acordado no berço, né? Para que ele adormeça. E aí você pode, se o bebê chorar, despertar, você pode repetir esse processo, né? Você pode voltar ele, aconchegar ele no colo, acalmou, você volta ele para o berço. Então, assim, mas de uma forma bem natural, bem gentil, né? Porque a ideia aqui é que a gente consiga criar um hábito positivo nesse bebê. E não que ele se sinta triste, abandonado, alguma coisa, não é nesse sentido. A gente quer sempre uma questão de acolhimento, né? Mas de uma forma assertiva, criando um hábito que a mãe consiga manter, que seja positivo para todos. Tá. E se você, na hora que você tirou o bebê do seio, ele chorou bastante, como é que a gente pode resolver? Vamos dizer que ele não deu só um choramingo, ele entrou no berreiro. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que dizer para as famílias: tenham paciência. Toda mudança de hábito, né? Tanto adulto quanto criança, né? Sempre que a gente muda o hábito, a gente tem que ter um pouquinho de paciência,
né? Porque é uma nova forma de viver. As que os bebês, principalmente, gostam muito de rotina, do previsível. De repente, teve uma quebra de expectativa ali. Então, tenham paciência. Isso leva um pouquinho de tempo e a gente tem que ter perseverança. Mas o resultado vale muito a pena. Então, assim, se o bebê não se acalmou no colo, ele continuou chorando, 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 o que você pode fazer? Eventualmente, você pode colocá-lo no seio novamente, entendeu? A gente não está falando aqui de nada muito radical, entendeu? Você recomeça o processo, colocou no seio, ele acalmou, você deixou ele no colo sem ser no seio, acalmou, você colocou ele no berço novamente, e ali você fica com ele, fazendo várias técnicas, né, até que ele consiga se acalmar e efetivamente pegar no sono. À medida que isso for fazendo, você for repetindo, 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 ele vai entendendo que é totalmente possível pegar no sono, por exemplo, deitadinho no berço, ao lado da mãe, com um ruído branco, né, um barulhinho de shhh, alguma coisa assim. Você pode utilizar outras ferramentas, né, cantarolar, acolher esse bebezinho. Então, assim, existem formas para a gente tentar, né, acalmar esse bebezinho e mostrar para ele que não é só o seio que acalma e que induz o sono dele, mas que outras formas também. Afinal, como substituir o peito por outra associação para o bebê, mas que seja mais fácil para essa mãe? Então, várias são as coisas que seriam mais fáceis para essa mãe do que dar o seio, né? Lembrando que a gente já amamentou, o bebezinho está de barriga cheinha, tá tudo bem, e a gente está só naquela associação que seja mais fácil para essa família, né? O objetivo aqui é simplesmente que esse bebê consiga dormir e bem, e mesmo que ele acorde ao longo da noite, que ele consiga retornar para o seu soninho sem ser ligado ao seio da mãe, né? Então, e depois que a gente criar outra associação, depois, dependendo, a gente pode ir tirando a outra associação também, dependendo do que foi a escolha da família, né? Porque não existe certo e errado. Essa negócio de maternidade é uma coisa muito diferente. Não tem certo, não tem errado. Tem o que funciona para aquela família, o que é agradável para aquela família, o que é fluido para aquela família, o que faz bem para aquela família. Então, a gente tem que enxergar o bebê, a família, sabe, sempre um olhar de cima e ver como funciona bem para aquela família, né? Então, qual que é a dica que a gente diz assim para facilitar, como regra geral, né? Então, primeiro, você sempre alimente o seu bebê para início de conversa, entendeu? Porque a necessidade do seio é uma necessidade real, então ele realmente precisa se nutrir. A gente está falando aqui desde bebês que se alimentam exclusivamente com leite do peito, até bebês maiores que já estão com introdução alimentar, né? Mas assim, é muito importante manter a amamentação. Em livre demanda, todo momento que o bebê precisa se nutrir, que ele quer mamar, ele vai ter essa oferta, né, de leite materno. Então, por exemplo, se o seu bebê mama, já tem uma mamada que já está rotineira, né? Você já tem um hábito ali de mamadas, você já notou que é o ritmo natural daquele bebê. Digamos que seja a cada 3 horas, que é uma média, né? Então, você vai amamentar normalmente o seu bebezinho. E, por exemplo, digamos que isso seja à noite. Digamos que, na maioria das vezes, o seu bebê mame, realmente de se nutrir. 11 horas da noite, vai acordar novamente para realmente mamar para nutrir às 3 da manhã. Então, você vai manter essas mamadas, entendeu? Aí você amamenta no horário em que ele realmente enche a barriguinha, se satisfaz, se nutre, tudo bem. E nos outros momentos em que ele acorda só para pedir aquele peito, para voltar a dormir, só porque o sono ficou mais superficial, ele acordou e não está conseguindo pegar no sono novamente. Então, uma alternativa seria passar para o pai ou para outra pessoa da casa que não você, para confortar esse bebê, que seria uma forma de desassociar, sabe? Tipo, que nesse momento o bebê acha que ele só consegue voltar a dormir se for no peito da mãe. E aí a gente, de repente, mostra um outro cenário para ele, tipo, é possível dormir também com outra pessoa, fazendo outro carinho, entendeu? Uma outra pessoa que conforte esse bebê, sabe? E que, obviamente, não vai dar o seio para ele.
né? Não vai dar o peito para ele. Então, assim, você pode pegar, mais comum são os pais, né? É o pai que é pego a laço. Mas se você não tá, o pai tá trabalhando à noite, ou se você é mãe solo, quer dizer, cada família tem seu contexto, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser sua mãe, pode ser qualquer pessoa, né? Você pede para essa outra pessoa confortar o seu bebê, minar o seu bebê, entendeu? Isso talvez dure alguns dias até ele desassociar, que ele só consegue dormir se for com o seio da mãe, né? Se for no peito da mãe. Então, assim, se ele chorar, eu acho que o que é muito importante é que, primeiro, quem esteja nesse momento fazendo esse processo esteja muito convicto, muito seguro do que está fazendo, sabe? Eu acho que é muito importante que essa mãe esteja segura, falando: olha, meu bebezinho tá limpinho, tá de barriga cheia, tá tudo bem, ele só tá aprendendo uma outra forma de dormir, que não é com o meu seio. Então, se isso daí tá tranquilo, se o pai tá tranquilo, a mãe tá tranquila, tudo bem, o bebê pode chorar às vezes um pouco. Normalmente ele não chora muito porque ele vai ser acalentado, né? Ele vai ser acolhido, ele não vai ficar, né, desamparado, que é muito importante que o bebê não se sinta desamparado, né? Então, que aos pouquinhos ele vai pegando no sono novamente. É comum, principalmente às vezes quando a gente vê bebês um pouco maiores, que já tem uma compreensão um pouco maior, é comum, assim, ele às vezes fica zangado mesmo, né? Percebendo que não é a mãe que veio, que foi outra figura, entendeu? Que a outra figura não vai dar o seio para ele. Então, mas assim, tudo bem. Se ele chorar um pouco, tá tudo tranquilo, ele tá acalentado, ele tá cuidado, não tem erro, entendeu? Agora, se a mamãe tenta fazer isso, por que a gente pede para outra pessoa fazer? Porque às vezes é comum, se a mãe tenta acalentar o bebê e não oferecer o seio para ele, muitas vezes esse bebê chora ainda mais, porque ele sabe que é a mãe dele, ele sente o cheiro da mãe dele, ele já viu aquilo ali, e aí ele chora mesmo, e muitas vezes a mãe fica com dó, porque não é fácil, a gente ver um bebê, às vezes pequeno, chorando de noite, entendeu? Então, assim, é muito comum, às vezes, as mães fraquejarem nesse momento. Então, às vezes, é mais fácil você pedir para uma outra pessoa, porque o choro é infinitamente menor, porque, né, vai desassociar as ideias, e porque facilita, às vezes, para a mãe, porque a mãe fica verdadeiramente dividida com aquilo lá. Será que eu continuo no processo? Será que eu cedo? Né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas vale a pena, gente. Normalmente você vai fazendo isso por alguns dias, vai depender do bebê, vai depender de quanto tempo tem esse bebê, mas assim, alguns dias, gente, às vezes uma semana, você já consegue ver uma progressão e esse bebê cria um novo hábito de sono, né? Mas aí a pessoa pode falar assim, tá bom, ok. Mas e se eu não tô, se eu não moro sozinha, por exemplo, não tenho a presença do pai, não tenho uma outra pessoa, como que eu vou fazer para tirar o hábito desse bebê sozinha, né? Como é que essa mãe vai fazer para tirar o hábito sozinha? Então, assim, se ela não tiver ajuda, uma coisa que ela pode fazer, o bebê acordou, por exemplo, tá bem alimentado, tudo bem, mas uma hora depois que ele dormiu, ele acordou e não está conseguindo pegar no sono novamente, ele pede o peito. Então, você primeiro pode pegar esse bebê, pode colocar ele no colo, você vai acalentá-lo, você vai acalmá-lo, né? Só que você não vai colocá-lo no peito, você vai colocar no colo. E uma dica que é muito interessante para dissociar, né, um pouco, é o lance do cheirinho. Então, você pode pegar uma roupa, uma camisa do seu marido, ou de repente uma roupa de uma outra pessoa que tem outro cheirinho, uma outra coisa, e aí você coloca essa blusa, que é de uma outra pessoa, e aquilo dissocia, sabe? A criança, ela falou, mas não tá com o cheiro da minha mãe, sabe? E a gente acha que não, mas tem muito de instinto nisso, né? Então ele dá uma quebrada. Então isso facilita muitas vezes essa, essa troca, né? Essa troca de hábito do bebê de achar que ele só consegue dormir se for, né, mamando no peito.
Outras coisas que a gente sempre fala para todo mundo colocar, não só nessa situação em que o bebê dorme no peito, mas como forma geral, né, que você pode utilizar para facilitar o bebezinho a dormir, colocar o ruído branco. O ruído branco é qualquer barulhinho repetitivo. Tem na internet vários, até aplicativo, né? Tudo. Às vezes parece um barulhinho de útero, outros fazem barulhinho de secador de cabelo, tem barulhinho de oceano, tem barulhinhos variados, né? Mas normalmente é um barulhinho mais ou menos constante e que abafa outros sons e dá uma sensação do bebê, aquele que remete uma sensação meio uterina, aqueles sons uterinos e coisa e tal. Então, assim, o ruído branco é um excelente indutor do sono, até porque depois de um tempo o bebezinho ele já fica condicionado, na hora que ele escuta aquele ruído branco, ele fala, nossa, já vi esse filme, estou condicionado, gosto desse barulho, esse barulho chama meu sono, então, de alguma forma, é um indutor de sono, né? Uma outra coisa que a mãe pode fazer, né, colocar esse bebezinho, às vezes, sonolento no berço, ela pode cantarolar, a moda antiga do tempo das nossas avós, né? Pode cantarolar uma coisa baixinha, suave, né? Você vai acalentando o seu bebezinho, de alguma forma, não deixando ele desamparado, dando a ele outros mecanismos para induzir, para ele se sentir seguro, para ele chegar nesse momento de sono que não é o seu, né? Então, assim, é muito importante. Então, se durante todo esse processo, em algum momento, o bebê chorar muito, ficar muito estressado, você pode, sim, claro, né, dar o peito para o bebê. A gente não está falando aqui de nada muito radical, até porque as coisas muito radicais eu nem concordo muito. Eu acho que tudo tem um limite do aceitável. A gente tem que respeitar esse bebê, porque esse bebê é um indivíduo já que tem angústias, que tem, né, sofrimento. Então a gente está ensinando para ele uma outra forma de alcançar o sono dele, né? Mas tudo isso com muito respeito. Então, assim, se em algum momento o choro for muito intenso, pode sim dar o peito, mas a gente tem que pensar em sempre tentar dar um passo para frente para ensinar, né, para mostrar para esse bebê outras formas. E se você tiver que dar o peito, uma outra coisa que é importante é o seguinte: dê o peito apenas para acalmar, porque lembrando que esse bebezinho já está de barriga cheia. Então, esse momento é só um momento de acalmar, de, sabe, de encontrar o prumo novamente, etc e tal. Mas não deixe ele dormir, né? É só assim, pegou, colocou no seio, ele acalmou, a gente faz aquela técnica de tentar colocar ele no berço ainda sonolento, não dormindo. Dessa forma, se você for perseverante, não desista, sabe? Porque assim, todo novo hábito, ele tem que ser cultivado, ele tem que ser repetido. Na maioria das vezes, não é da primeira vez que a gente alcança o sucesso pleno, né? Então, você vai introduzir um hábito, principalmente em bebês, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que repetir mesmo. Mas vale muito a pena, porque às vezes uma semana fica turbulento, porque você está ali mudando o hábito, mas depois o benefício, né, de repente dessa criança criar um hábito de dormir diferente do que estava sendo muito cansativo para essa mãe, valeu a pena. Lembrando que a gente sempre tem que ter em mente, né, como é que é o ciclo de sono do bebê. A maioria dos bebês tem um ciclo de sono mais curto, é diferente de nós adultos, né, que temos um ciclo de sono mais longo. Os bebês, na maioria das vezes, eles têm um ciclo de sono mais curtinho, né? Então, eles vão dormir e acordar muitas vezes durante a noite. Então, é muito interessante que ele consiga pegar no sono novamente. Ele, sozinho, de alguma forma, ele cria mecanismos em que ele consegue despertar e adormecer novamente sozinho, né? Então, assim, por isso que a gente deve evitar, né? Imagina que cada vez que o bebê acorda, né? Que é frequente isso. Então, cada vez que ele acorda, ele precisa de uma coisa para sugar. E aí ele vai se habituar, e toda vez que ele acordou novamente, ele vai exigir né? Esse calmante instintivo que é o hábito de ficar sugando. Então, ele precisa aprender, a gente tem que dar ferramentas, mecanismos para ele aprender a dormir de forma mais autônoma, né? Que ele consiga ter uma qualidade de sono até melhor.
porque isso não é só interessante para a mãe, porque realmente cansa muito a mãe, né? Ter que ir lá, às vezes de hora em hora, ter que acalentar esse bebê. Mas também esse bebê que acorda e chora e demora muito para voltar a engatar o próximo ciclo de sono, isso é cansativo para o bebê também. Então, a gente está falando de uma coisa que é positiva para a saúde materna e para a saúde do bebê, né? Então, assim, é importante que a gente consiga diferenciar no bebê da gente o que é um choro de fome do que é um choro de quero carinho, quero colo, quero, sabe? Esse choramingo que às vezes é de sucção, sabe? Uma vontade de colocar uma coisinha na boca mesmo. Por quê? Porque na hora que você aprende isso, às vezes com 2 semanas você já consegue identificar em alguns bebês, né? Que você vê que o choro é diferente, quando é fome é diferente. Então, se o bebê chorou e é de fome, a dica é: vamos oferecer a mamada. Ok, esse bebê precisa ser amamentado, né? Porque a gente não está falando de forma nenhuma de nenhum tipo de desmame. Dentro dessa ideia do bebê que dorme, às vezes, né, mamando o seio da mãe, e muitas vezes nem é mamando exatamente, né, nem é ingerindo leite, mas é só ali chupetando, né, ou de alguma forma fazendo essa sucção que não é eficiente, muitas mães acabam optando em levar o bebê para a cama e fazem a famosa cama compartilhada. É verdade. Então, assim, até aqui no nosso canal, a gente já fez um vídeo falando sobre os perigos, os prós e os contras, né, da cama compartilhada, né, que muitas mães fazem isso, porque na hora que o bebezinho acorda, é mais fácil, né, você tá acordando na cama, e aí você coloca o bebezinho para mamar, e só que você vai tirar o hábito dele de dormir, às vezes, fazendo do peito um quebra-galho para engatar o sono, né? E depois que a gente sabe que, né, a cama compartilhada ela tem um risco, principalmente para bebês bem pequenininhos, é um risco, porque às vezes os pais estão muito cansados, eles podem eventualmente sufocar esse bebezinho, rolar e não perceber, porque o bebê é muito pequeno. Então, assim, há que se ponderar, né? Eu prefiro, por exemplo, quarto compartilhado, colocar um berço dentro do quarto, e eu tenho um pouco de receio da cama compartilhada. Então, se esse assunto te interessa sobre cama compartilhada, procura aí no canal. Nós temos aí, só dá uma olhada, vocês vão gostar do vídeo. Lá a gente explica direitinho em detalhes os prós e os contras dessa cama compartilhada. Mas assim, quais são as dicas para colocar o bebê no berço sem que ele chore? Muito bem. Primeiro, a gente tem que entender que o bebê deve criar o hábito desde sempre. Chegou na maternidade, já vale a pena começar a criar o hábito. O bebê deve ir sonolento para o berço, de preferência não dormindo, porque muitas vezes ele dorme no colo dos pais e de repente, pá, acorda no berço. Isso é muito confuso. Então é sempre melhor habituar que ele chegue sonolento e ele, né, seja colocado sonolento no berço, até porque aquela sensação de pegar no sono quando está no berço, por exemplo, é uma coisa que vale a pena ele aprender, porque na hora que ele tiver os despertares noturnos, ele já vai ele mesmo conseguir engatar no sono novamente, porque ele já vivenciou, ele está entendendo como é que funciona esse negócio de deitar no berço e engatar um soninho. Uma outra coisa que você pode fazer quando o bebê já tem esse hábito, né, de sugar alguma coisa para engatar o sono, para ele conseguir pegar no sono, você pode, por exemplo, colocou ele no berço, ele começou a dar uma resmungada, achar um pouco ruim, uma coisa assim, você pode segurar de leve assim o queixinho dele, ou então você pode colocar o dedo debaixo do lábio. De alguma forma, isso dali acalma o bebê e tira um pouco dele essa vontade de sugar, entendeu? Então, assim, é coisa rápida, tranquila, só para ele dar aquela engatadinha no sono e dá tudo certo, né? Tá, e se o bebê, então, acordar meia-noite e chorar querendo o peito para conseguir dormir novamente, né? Então, o que você pode fazer nesses casos, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é: você tem que conhecer os sons e os choros do seu bebê.
Então, muitas vezes, o bebê dá aquele primeiro nha, nha, a família já vai correndo no berço e tira ele do berço. Então, o que eu digo para a maioria das pessoas é o seguinte: calma, entendeu? O bebê acordou, resmungou. Eu, pessoalmente, gostava muito eu nem levantava, ficava olhando pela babá eletrônica, eu acho o jeito mais fácil. Olhava e dava um tempinho para ver se acordou mesmo, se precisa de ir lá mesmo, ou se era só tipo assim, o sono ficou superficial, acordei, dei uma mexida, mas quero pegar no sono novamente. Porque muitas vezes é isso, entendeu? Só que às vezes a mãe é de primeira viagem, a gente fica inseguro, não sabe o que está acontecendo, escuta um barulho estranho, mas não está vendo direito. Nesse ponto eu gosto da babá eletrônica, porque dava para enxergar direitinho e não precisava de levantar e ir lá. Então melhorava muito a qualidade de sono dos pais, né? Principalmente porque depois de um tempo o bebê consegue acordar, né, ficar um pouquinho e ele mesmo engata no sono novamente. Então é muito importante você reconhecer esses sons, o que, que é um bebê que realmente acordou e o que, que é aquele bebezinho que só deu aquela resmungada, superficializou o sono, mas voltou a dormir, né? Então isso daí ajuda bastante. Antes de dar o peito também, tipo, o bebezinho acordou no meio da noite. Antes de dar o peito, você vai verificar também se esse choro pode ser por outras causas, né? Porque muitas vezes pode ser uma fralda, entendeu? Então você vai ver se a fralda tá sequinha, você vai ver se o quarto tá muito quente, porque às vezes você fechou tudo e ficou muito quente, ou às vezes o contrário, tá muito frio, tá numa época de muito frio, então pode ser cólica, alguma dor. Então, assim, procure ver, né, outras formas de acalentar esse bebê que não é só colocar no peito. Porque muitas vezes o peito pode até acalmá-lo, mas o peito não era a causa, entendeu? A gente usou o peito de forma desnecessária. Eu acho que o peito ele tem que ser sim, ele é um aconchego, ele é a nutrição, mas ele não é a única forma de acalmar esse bebê, principalmente se a causa não for nada a ver com fome, né? Então, se o bebê tiver com fome, dê o peito. Mas se ele estiver com a fralda suja, troque a fralda, entendeu? Então, muitas vezes, não é só o peito que resolve. Outras coisas podem também acalmar esse bebê, né? Às vezes, é tão interessante, assim, às vezes só a presença da mãe. A mãe chegou lá, colocou a mão em cima do bebezinho, ele está no berço. Às vezes isso é o suficiente para esse bebê acalmar e se sentir bem. Então, isso daí já é o suficiente. Mas aí muita gente me pergunta, tá, mas e a chupeta? Se a vontade do bebê é de ficar sugando alguma coisa, eu posso dar a chupeta para acalmar o bebê? Hum, essa pergunta, ela é uma coisa. Por quê? Porque ela é muito polêmica. A chupeta sempre é uma questão muito polêmica, né? Eu, pessoalmente, não recomendo criar o hábito que o bebê volte a dormir apenas utilizando chupeta, trocar o peito da mãe pela chupeta. E eu vou explicar por quê, né? Antes que alguém fale assim, poxa, mas você não deu chupeta para sua filha? Dei, mas eu dei só um pouquinho, né? Eu sempre colocava só um pouquinho, tirava, e ela realmente usou muito pouco, não por pouco tempo, mas muito pouco a cada vez que ela usava. Mas aí você pode estar me perguntando, tá, mas qual o problema, né? Qual seria o problema de trocar o bico né, o peito pela chupeta, né? A chupeta seria mais fácil, às vezes, para essa família. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tá? A chupeta atrapalha a amamentação. Isso é fato. Bebês que chupam muita chupeta, eles inevitavelmente gastam, vamos dizer, não sei se a palavra seria gastar, mas de alguma forma se sentem com menos vontade de sugar. A chupeta, ela acalma e ela gasta essa vontade de sugar, né? Que os bebês têm, o tipo de mordida, a língua, posição da língua, aquilo também não é legal, pode fazer confusão de bicos, que também vai atrapalhar a amamentação. E uma outra coisa que a gente pode colocar assim de cunho bem prático é aquele bebê, se você coloca a chupeta para o bebê dormir, qual é o problema? Isso muitas famílias relatam, gente. Beleza, você colocou a chupeta, o bebê está dormindo. No meio da noite, essa chupeta cai.
E o que acontece? O bebê acorda esgoelando no meio da noite, porque ele não consegue pegar no sono sozinho, ele precisa estar com alguma coisa na boca, e a chupeta caiu. Entendeu? Principalmente para bebês muito pequenos que não são capazes de achar a chupeta e colocar de volta na boca, isso é um problema, porque vai acordar a família do mesmo jeito, como assim, o mesmo não dormir dessa mãe, que aconteceria porque ela teria que dar o peito, é o mesmo não dormir, porque a chupeta caiu no berço e o bebê acordou chorando. Então, não vale a pena, é meio que trocar 6 por meia dúzia. E ainda tem aquela questão que depois, se você introduz a chupeta, principalmente se você introduz a chupeta para ele engatar o sono, por exemplo, e aí ele vai passar a noite toda mamando, né, chupando a chupeta, às vezes, muitas vezes, os sonos diurnos também com a chupeta. Quanto maior o tempo que esse bebê usa a chupeta, maior é o hábito, mais forte vai ser esse hábito e mais difícil vai ser quando você optar em retirar essa chupeta. Então, assim, acho que a chupeta, ela é sempre aquele cheio de controvérsias, né? Na maioria das vezes as pessoas falam muito mal da chupeta, mas a verdade é que a maioria das pessoas utiliza a chupeta e se for utilizar o mínimo possível, sempre utilizando a chupeta de acordo com a faixa etária da criança. E assim, se for usar, por exemplo, para induzir o sono, assim que o bebê deitou no berço, induziu o sono, você viu que deu aquela relaxada? Tira a chupeta. Não deixa dormir com, entendeu? Mas sempre levando em consideração que outros gatilhos para induzir o sono são melhores do que a chupeta, justamente pelo negócio que eu contei, que a chupeta cai, etc e tal. Se mesmo assim você optar em usar a chupeta, o que você tem que levar em consideração? Primeiro, não são todos os bebês que aceitam chupeta. Ponto. Tem bebê que não aceita chupeta, que não curte, não vai dar certo. E lembrando que depois você vai ter que lidar com esse hábito, acordar no meio da noite para colocar a chupeta na boca do neném. Então, não sei. Eu pessoalmente acho que não é uma boa estratégia, não. Tá, e qual seria, então, uma outra estratégia que não chupeta? Já que a gente já entendeu que não é uma boa. Você pode utilizar, principalmente para bebês maiores, isso funciona, né? Um pouquinho maiores. Você pode utilizar aqueles objetos transicionais, tipo naninha, uma fralda, alguma coisa que ele passa assim, porque muitas vezes esses objetos transicionais, eles são um gatilho para pegar no sono, ele dá uma segurança para o bebê, ele é a presença da mãe quando a mãe não está presente. Então, assim, vale, no mercado está cheio de tipos de naninha e coisa e tal, então vale, sim, vale a pena colocar naninha, alguma outra coisa que faça esse papel. Então, às vezes o bebezinho coloca assim, coloca na boca, passa no nariz, sabe aquelas coisas de neném? E de alguma forma aquilo acalenta o bebê. Então, para muitos bebês, a naninha já é suficiente. Então, ele troca, né, o hábito de só pegar no sono com o peito da mãe, e muitas vezes ele pode utilizar esses objetos transicionais como uma boa alternativa para conseguir pegar no sono, né? Então acaba sendo uma coisa que acalma, né, esse bebê e consegue fazer essa transição mais fácil. Bom, então eu espero que vocês tenham achado esse assunto interessante. Se você é mãe e está passando por isso, a dica que eu te dou é tenha calma, tenha perseverança, sabe? Hábitos realmente são, às vezes são um pouco mais difíceis, né, da gente ir trocando, mas é totalmente possível, entendeu? Às vezes é uma semana que você sofreu ali, mas depois vale a pena. Se você ainda não teve o seu bebê, está gestante, entendeu? Já fique pensando, né? Sempre que você for introduzir um hábito novo no seu bebê, pensar se aquele hábito é sustentável, se você conseguir manter aquele hábito, se você se sentir bem com aquele hábito, mesmo que isso dure uma boa temporada. Então, assim, de preferência, crie hábitos que são práticos para você,
né, que façam a sua maternidade mais prática, mais feliz, que eu acho que é por aí que a gente deve fazer. E de toda forma, tenha sempre certeza de que você ama seu filho, sabe? Ele vai sentir isso, que vocês vão se organizando até tudo dar certo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Se alguém tiver dúvida, pode deixar o comentário aí, ou então pode também mandar um direct, né? Mandar alguma coisa assim, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até amanhã.